para aquela época. Hoje não acontece mais isso, né? Não acontece, né, Thales? Mas ele disse que é uma forma de provar também. É interessante porque ele usa essa comparação, essa brincadeira de palavras do rico e do pobre. E ele vai dizer que aos olhos de Deus, aos olhos da sabedoria que provém da palavra de Deus, rico é aquele que se deleita na vontade de Deus e na palavra de Deus, aquele que se joga, se descansa dentro da vontade de Deus. E pobre é aquele que faz isso ao contrário, né? Então a pessoa pode ser rica financeiramente, mas pobre de espírito. E o pobre financeiramente pode ser rico de espírito, por entender essa dicotomia das provações e da resposta a essas provações de uma forma sábia, né? Bom, a gente poderia falar muita coisa sobre isso, mas ele diz que, de uma forma mais sintética, né? Que a aprovação, né? Você passar de uma forma sábia por essas provações, trazem crescimento para a vida do cristão. No capítulo 1 ele vai dizer que isso vai gerar maturidade. De que forma? Aumentando a perseverança e aumentando a fé do crente. Puxa, então, de forma prática, como é que isso acontece? Então, eu sou tentado a ficar rico, eu quero ficar rico, meu sonho é ficar rico e morar em determinado lugar, e ter determinado carro e fazer determinadas viagens. Eu sou tentado a isso ser a coisa mais importante da minha vida. Então, quando eu subjugo essa minha vontade à sabedoria que vem da palavra de Deus, que vai dizer que as pessoas não devem buscar riquezas, porque elas são males para a vida. Aliás, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia fala. Então, quando eu ajo com essa sabedoria e subjugo a minha vontade à sabedoria que vem da palavra de Deus, então eu tenho a oportunidade de perseverar mais em relação às minhas dificuldades, às minhas tentações, e isso aumenta ainda mais a minha fé. Em suma, o primeiro e o segundo capítulo, até mais ou menos o terceiro, vai falar sobre isso. A gente falou também, quando estudamos o primeiro capítulo, que a palavra de Deus encoraja o crente a enxergar as situações da vida na perspectiva não mais nossa, mas na perspectiva de Deus. Isso é ter sabedoria, né? Bom, a gente já falou muito sobre isso, né? Talvez esse resuminho vai trazer a lembrança de você tantas coisas que a gente já conversou, né, Cris? Isso aí. Eu peguei a coisa no meio do caminho, então para mim ficou falar sobre o meio do livro. O meio do livro fala sobre aquela parte que está de amarelo ali, né, no texto. É o capítulo, a partir do capítulo 4, que ele começa a falar que essa sabedoria, que o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro capítulo apresentam de maneira prática, ela não vem de conhecimento de faculdade, de escola, de diploma. Não é uma sabedoria que se adquire simplesmente por conhecer coisas acerca de Deus. E que essa sabedoria só faz sentido se ela for prática, se você estiver vivendo ela no seu dia a dia. E aí então, ele apresenta para a gente essa sabedoria prática, e eu expus duas maneiras em que ele dá exemplos para nós de que essa sabedoria é prática. O primeiro exemplo, ele vai falar sobre o egoísmo, que é aquela questão do conflito entre o que eu me importo com o outro, o quanto eu me importo consigo mesmo. E ele começa com perguntas, né? O livro de Tiago é marcado por imperativos e perguntas retóricas. Então ele começa com duas perguntas. A primeira delas é: quem é sábio entre vocês? E fica evidente no livro de Tiago que nós não temos essa sabedoria, que somente Deus é essa fonte de sabedoria, que isso não vem da humanidade, e que por isso ele então faz uma outra pergunta que também é retórica, quer dizer, já que vocês não têm sabedoria, a pergunta é: da onde vem o tanto de confusão na vida de vocês? Da onde que vem as brigas no casamento, os problemas no trânsito, as brigas no estádio de futebol, como diz a polícia, as desinteligências da vida, né, a violência? De onde vem tudo isso? E a resposta é: porque cada um está procurando o seu próprio interesse. Cada um quer ser feliz e buscando o seu próprio prazer, e por causa disso, estamos constantemente em conflito. Porque o seu interesse vai bater de frente com o meu interesse. E é daí que surgem todas as brigas e confusões que existem entre os seres humanos.
Depois ele vem falar de novo sobre a riqueza. Aliás, a riqueza é um problema sério. Eu não sei se você sabe, mas o assunto, a palavra que mais aparece na Bíblia toda é dinheiro. Não é? Provavelmente porque isso é bem importante para a gente. E porque bem provavelmente a gente troca isso por Deus o tempo todo. Né? A gente se empenha muito mais para ganhar dinheiro do que para ganhar as coisas de Deus e se interessar pelas coisas de Deus. Né? Você quer fazer um curso, faz um curso na igreja de fique rico em 3 dias, vai ter falta de vaga. Agora faça um curso na igreja, leia a Bíblia em 3 dias, vai ter falta vai ter excesso de espaço sobrando, né? Não vai ter quase inscrição. As pessoas estão interessadas em ganhar dinheiro e tornar isso Deus. Então, a gente foi para a parte final de Tiago. O último capítulo foi o Márcio que apresentou, e ele vai dar um resumo para a gente. Capítulo 5. Bom, então no capítulo 5 ele volta ao tema do rico, né? Ele faz uma advertência mais uma vez. Ele diz o seguinte, no versículo 1: prestem atenção vocês que são ricos, né? Chorem e gemam com angústia por causa das desgraças que os esperam. Creuze pregou sobre esse comecinho aí, né? Sua riqueza apodreceu, as suas roupas finas são trapos comidos por traças. Enfim, ele vai falando do modo como o rico vive e como o tesouro do coração do rico tem sido coisas fraudulentas que o próprio coração dele tem levado para isso, né? E aí ele vai falar desse contraste que há entre o pobre e o rico. Ele vai falar dessa sobreposição do rico sobre o pobre, a exploração do rico sobre o pobre, né? A gente percebe que naquela época, até Atos mesmo, se você ler o livro de Atos, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Que o contexto daquela época, o contexto tanto grego quanto o contexto romano daquela época, os ricos também tinham a preferência, né? Até mesmo entre os judeus, né? Se você olhar, os saduceus eram uma elite, né? Um grupo de judeu um pouco mais financeiramente colocado. Eles tinham preferência em alguns cargos dentro do sinédrio, né? Então você vai olhar aqui na sequência que ele vai falar sobre esse contraste que há entre a riqueza e a pobreza, e ele vai falar de viver com paciência e perseverança no versículo 7. É um recado para os pobres também, né? Lembrando desse contexto, ele vai dizer assim: poxa, então o que os pobres devem fazer então? Se revoltar? Pegar em armas, ir para cima dos ricos? Virar MST, invadir a fazenda dos ricos. Pregar o marxismo, né, cultural, ir para cima, pegar em armas se for necessário para destruir, para matar. É isso que o crente pobre tem que fazer? Não. O crente pobre, o crente rico, ele deve viver na esperança do Senhor, na esperança daquilo que há por vir, do mundo que há por vir, porque esse mundo aqui produz esse tipo de coisa que o Creuze estava falando: um coração altivo, um coração desejoso dos seus próprios preceitos, dos seus próprios caminhos, das suas próprias vontades, né? Então eles falam: sejam pacientes, no versículo 8, fortaleçam-se no seu coração. E ele continua usando os imperativos aí, né? Dando ordem, né? Não se queixem uns dos outros. Versículo 10, tomem como exemplo de paciência o exemplo dos profetas, que também sofreram esse tipo de sobreposição dos ricos, né? Considerem felizes aqueles que permanecem firmes em meio às aflições. Então ele volta para o tema do primeiro versículo. Ele fala: fique muito contente, não é pouco. Fique muito contente o momento em que você passar por várias provações, porque em meio a essas dificuldades que Deus vai te dar a oportunidade de usar a sabedoria da palavra dele. Em outro texto a gente vai lembrar que quando nós somos fracos, é aí que somos fortes. Paulo fala sobre isso. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Ele continua dando outros imperativos. Versículo 12 ele diz: não jurem, né?
que seja seu sim de fato sim, e que seu não, não. E aí você lembra que a gente falou da carta grega, né? A carta grega ela tinha uma estrutura literária, uma forma de se escrever. Inclusive a própria conclusão da carta ela era dividida em alguns passos. E Tiago usa da mesma forma, para que os leitores entendam o que ele está querendo dizer e se contextualize com aquele estilo de carta. Mas só que ele usa de algumas formas, né? Então você vai lembrar que a carta grega, ela tinha um juramento no meio da carta. Então a pessoa que estava escrevendo uma carta para uma outra pessoa, ou para um grupo de pessoas, depois de dizer uma verdade, ele fazia um juramento. Mais ou menos assim, juro pela minha mãe mortinha, né? Porque quando a gente é criança e fala, não, eu juro pela minha mãe mortinha, ninguém duvida mais. Porque quando você jura pela sua mãe, você está colocando em xeque a vida das pessoas que você mais ama. Então a pessoa fala, não, o cara jurou pela mãe, então, né, agora é verdade, né? A carta grega fazia isso. E aí, quando o Tiago escreve, ele fala assim, não jurem por nada. Porque o juramento era uma forma de você dar uma força para aquela verdade que você estava dizendo. E ele diz, a palavra do crente tem que ser de tal forma, quando for sim, que diga sim, e quando for não, que ele diga não. Porque quando ele agir dessa forma, com sabedoria, as pessoas confiarão nele, sem necessidade de juramentos. Então ele diz assim, a palavra do crente tem que ser uma palavra tão verdadeira e tão confiável. A vida do crente, essa resposta que ele dá, essas provações, mediante a sabedoria de Deus, não a sua própria sabedoria, tem que ser algo tão crível, tão condizente, tão coerente com a sua vida, que as pessoas quando ouvirem falar, é verdade. Se é sim, é sim, se é não, é não. E ele faz mais esse alerta aqui, né? Bom, e ele fala da importância da oração, né? Se alguém está feliz, cante louvor, está doente, chame os presbíteros, né? Em meio às dificuldades, então, ore. Né? Então, mais ou menos isso que ele resume no capítulo 5, terminando a carta escrita ali, uma carta circular, né? Eu me lembro de decorar 2 versículos de Tiago, eu sei de cor 2 versículos de Tiago. O primeiro é, eu tende por motivo de muita alegria ou passar por diversas provações, né? E eu também lembro desse, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Esses 2 versículos de Tiago eu decorei e trago comigo até hoje. Então, eu botei aqui no final os propósitos da carta. Por que Tiago foi escrito? A gente pode ler ali, tá ali, ó. Qual a importância do Tiago para você, para mim, para a igreja do dia de hoje? Primeiro, evitar a instabilidade e a imaturidade cristã diante dos conflitos da vida. Tem muito crente que quando passa por conflito, tem uma lutinha, um problema, alguma coisa, aquela vida de instabilidade espiritual. Tiago está escrito para dizer para você, olha, você não precisa passar por isso. Deus está no controle da sua vida. Depois ele é escrito para combater o cristianismo nominal, que afirma uma fé, mas não a demonstra na vida. Então o livro de Tiago é um livro bate pesado nessa coisa de que se você diz que é crente, mas quando olha suas atitudes não dá para ver o seu cristianismo, tem algum problema na sua fé, algum problema sério no seu relacionamento com Deus. Então Tiago é muito firme nisso. Ele vai falar para a gente também sobre fomentar, ele fomenta para a gente o conhecimento que é humilde. Então é uma sabedoria que é humilde, mas que ela é prática. Não adianta nada você saber aquilo que você não pratica, não é? Isso tem que ser baseado nas escrituras. Depois ele vai dizer para a gente que ele combate fortemente, o livro de Tiago, uma vida centrada nas perspectivas carnais. Quer dizer, é um combate muito ferrenho você centrar a sua vida em ser feliz. E um combate muito ferrenho a você focar a sua vida nas coisas temporais e terrenas, as riquezas. Ele vai bater forte, pesado, contra a sua vida ser dirigida por ficar rico e ser dirigida por ser feliz, né? E por último, os 2 últimos ele vai falar, ele exalta, no livro de Tiago exalta o tratamento igualitário entre os cristãos, quer dizer, dentro da igreja não tem cristão de primeira classe, segunda classe, né? Ninguém pode ser tratado melhor, maior, mais sábio, menos sábio, mais rico, mais pobre, é todo mundo igual.
tudo farinha do mesmo saco, saco podre, gente pecadora que precisa da graça, então não tem ninguém melhor. E por último ele reforça as diferenças entre os cristãos e não cristãos. Ele vai dizer para a gente que que a diferença entre cristãos e não cristãos não está em roupa, não é uso costume. A diferença em cristão e não cristão é o propósito de vida. O que dirige a sua vida? Um não cristão dirige a vida dele como? Ganhar dinheiro, trabalhar, ser importante, ser famoso, cargo, empresa. A vida dele é dirigida por quê? Ser feliz. O cristão não é dirigido por ser feliz, ele é dirigido por agradar a Deus. E ao mesmo tempo, essa vida de propósito entre cristãos e não cristãos, essa é a diferença. O cristão fala muita coisa, que acredita em muita coisa que ele não vive, né? E o cristão é diferente. O cristão, ele acredita e ele vive o que ele acredita. A fé dele é algo visível, algo prático. Então a diferença da vida do crente e do não crente é bem destacada lá no livro de Tiago. Quer falar alguma coisa mais sobre isso aí? Eu me lembro, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, não, tô brincando. Quando eu vejo esses textos, eu me lembro da dificuldade que é viver isso daí, né? Parece que é muito fácil falar, né? Uma vez uma pessoa disse assim para mim, para o Creuze, a Bíblia é uma coisa na teoria, na prática é outra. Até se tivesse um contexto mais adequado, faria sentido isso, né? Mas o contexto não era adequado. A ideia é que, tem muita coisa aí, a Bíblia exige muita coisa, mas na prática não precisa de tanto assim. Vocês são muito radicais, né? Eu fico pensando na vida de Tiago, né? A gente já falou bastante sobre ele. É meio irmão de Jesus, não se identifica na carta como meu irmão de Jesus. Ele poderia fazer isso, né, no começo. Eu, Tiago, meio irmão de Jesus, né? Poderia dizer, né? Convertido após a ressurreição. Eu fui testemunha ocular. Eu vi Jesus subindo aos céus, né? Subindo e sumindo entre as nuvens. Imagina o peso canônico que daria essa declaração. Uma das dificuldades de Tiago era porque ninguém sabia quem era esse Tiago que estava escrevendo, em que período que ele tinha escrito. Então se demorou bastante para incluir essa carta no cânon. Outra problemática é que achavam que essa dicotomia de fé e obras que ele fala, né? Bom, se o cristão diz que tem fé, ele tem que mostrar através das suas atitudes. Então muitos acreditavam que contrariava, né, a ideia de Paulo, que Paulo prega sobre que a fé, ela não tem a ver com obras, né? Você não pratica obras para mostrar que tem fé, né? Então parece que as duas coisas se completam. E os presentes naquela época, né, nos concílios, né, fugiu o nome, nos concílios, eles decidiram por canonizar, por essa carta ser entendida como canônica, porque parecia que era uma ideia complementar à ideia de Paulo, né? Eu fico pensando, será que Tiago sofreu perseguição? Será que ele entende do que é sofrer, passar por provações? Você sabe como é que Tiago morreu? Como é que Tiago morreu? Foi mergulhado no tanque de óleo quente? Você sabia disso? Você já viu nas favelas no Rio de Janeiro acontece muito isso, né? O cara vai fazer o micro-ondas lá para matar o outro, né? Então eles colocam no meio de um monte de pneu, joga gasolina e toca fogo no pneu e a pessoa fica ali no micro-ondas até morrer, né? Terrível isso, né? Foi o que fizeram com o Tiago, só não tocaram fogo. Endoraram de cabeça para baixo e enfiaram dentro de um tanque de óleo quente. Foi assim que ele morreu. Então, ele vivia um tempo de perseguição. A carta de Tiago foi escrita mais ou menos na época que as epístolas de João foram escritas também. Período de dominação do Império Romano. Os imperadores eram terríveis. Você lembra dos imperadores romanos?
O próprio Calígula passou por ali também, não sei mais ou menos a data, mas o Nero passou por ali. O Domiciano, que foi terrível também com cristãos. Eu não me lembro qual dos dois, acho que foi Domiciano, que mandou matar inclusive a mãe. Mandava matar crianças. Era terrível, cara. Mandava matar cristãos. Esses caras viveram nessa época. Era difícil assumir, sou crente, nessa época, né? Será que ele sabia o que era viver em meio a provações, dificuldades, né? Então, parece fácil o discurso, mas para ele não era fácil, era difícil, assim como não é para nós hoje, né? Difícil viver essa vida cristã, não é fácil. Eu acho que também, eu não botei aí, mas eu acho que o livro de Tiago, ele combate duas grandes heresias que têm tomado a igreja brasileira. A primeira delas é a teologia da prosperidade, quer dizer, o desejo de ficar rico, né? Essa mensagem que diz, vem para a igreja, dá o dízimo, faça isso que você vai ficar rico, as portas vão abrir, vai chover dinheiro do céu e assim por diante. O livro de Tiago é bem claro, bem evidente que o crente não deve desejar riqueza. Que na verdade o desejo pela riqueza, o desejo por ser rico, por ficar rico é uma maldição, é um grande problema na vida da pessoa. E que nós não devemos buscar os tesouros daqui da terra, que a ferrugem corrói e assim por diante. Uma outra teologia que para mim é claramente combatida aqui no livro de Tiago, que fica evidente que Tiago é contra isso, é contra, por exemplo, a missão integral. Esse ano, por exemplo, quando o MTST foi lá para a Avenida Paulista, teve um pastor famoso chamado Ariovaldo Ramos, que foi lá dentro do acampamento do MTST e falou que se Jesus tivesse aqui na terra hoje, ele estaria junto com os movimentos do MTST, invadindo fazenda, quebrando, né, e brigando com a polícia e tal. Não, Tiago deixa claro que Jesus jamais faria isso. E que esse tipo de movimento violento que tenta resolver o problema da terra por meio de tomar a riqueza do outro é um pecado tão grave quanto querer ser rico, né? Quanto o rico que não olha para o próximo é o pobre que quer roubar ou tomar as coisas do rico. E isso é um problema gravíssimo, né? Que Tiago ele vai exatamente contra, ele vai dizer não é assim. O olho do crente não está aqui na terra, o olho dele tem que estar lá para o céu. Então ele termina o livro dizendo isso para os pobres. Ele está dizendo, olha, os ricos são injustos, eles estão fazendo um monte de coisa errada e tal. Não deseja a riqueza deles. Ao invés de você desejar a riqueza deles, tenha paciência, persevere na sua luta de tribulação e lembre que você vai para o céu, que é muito melhor que qualquer dinheiro pode comprar. Então Tiago vai falar para a gente, em vez de vocês ficarem preocupados com a vida daqui, coloca a tua esperança lá no céu. A esperança do pobre não é ficar rico. A esperança do sem terra não é invadir a terra de quem tem terra. A esperança do que não tem carro não é roubar o carro do que tem carro. A esperança dele é se contentar que Deus tem reservado uma eternidade de paz, de completude para ele. E que esse tempo aqui é tão pequeno na terra que a gente tem que aguardar mesmo com paciência. Ok? Por mim, eu acabei aqui. Eu só fico pensando uma última coisa. O que é espiritualidade? O que é espiritualidade? Se a gente está correndo atrás de uma espiritualidade melhor, o que é isso? Bom, a gente vem todos os domingos, a gente vem escola dominical, a gente vai para grupo pequeno, a gente vê mensagens na internet, a gente, enfim, a gente vai em congresso, a gente lê livros. Para quê? Qual é o fim de tudo isso? Salvação? Não, se você creu em Jesus e já recebeu a salvação, você já vai para o céu. Eu vou te dizer algo mais sério ainda, você nem precisa estar aqui, pode estar em casa, vai para a praia, vai descansar, vai viajar, vai gastar dinheiro, você vai ser salvo de qualquer jeito, se você é um salvo. Agora, a pergunta é, para que a gente vem então? Se a salvação a gente já tem,
Jesus já nos ama. Não há nada que façamos que faz com que Ele nos ame mais, né? A gente está vindo atrás do quê? Tá lá, ó. Segundo lá, ó. Combater o cristianismo nominal. Se tornar alguém mais maduro na fé. Aí você poderia perguntar de novo: mas para que eu tenho que me tornar um cristão mais maduro? Pois é, boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Vou deixar você pensando um pouquinho sobre isso. É isso aí. Então esse é o livro de Tiago. E agora é com vocês. Perguntas, dúvidas, testemunhos. Levanta a mãozinha. Vai chegar o microfone aí. Chega o microfone lá no Gilmar ali, ó. Fica mais pra lá. Bom, vou ficar em pé. Boa noite. Quanto a essa questão da paciência nos sofrimentos, é uma dúvida. Até que ponto nós, como igreja, a gente espera quando a gente está sofrendo, quando a gente vê o sofrimento de alguém, qual tem que ser o nosso engajamento político, né, ou partidário, ou o que for. Você citou essa questão do MTST, que é uma questão partidária e que teoricamente seria uma justiça aos pobres, mas você sabe que por trás não é, né? Tem algo por trás. Mas qual é a nossa posição, assim, nós como crente, e até onde a gente espera, né? Até onde a gente toma uma posição e até onde a gente age nessa situação de sofrimento, de injustiça social? Não sei se ficou claro. Sim. A Bíblia nos dá ensinos claros sobre injustiça social e sobre envolvimento socialmente. Primeiro, ele fala que a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas. Pronto, já tem um começo aí. Tem pessoas que são exemplificadas nesse versículo como viúvas e órfãos que são necessitadas de cuidado, de atenção. E a Bíblia fala que essa abnegação do meu próprio eu em prol dessas pessoas, isso é cristianismo, né? Jesus vai dar o exemplo do samaritano, né? Do bom samaritano. Todas as pessoas passam ali de largo e chega um camarada que senta ali para ajudar aquela pessoa necessitada. Leva para uma hospedaria, paga para as pessoas cuidar da ferida, dá um tanto a mais ainda, prometendo voltar e contribuir, ajudar muito mais aquela pessoa. Isso é cristianismo. A Bíblia fala também, se você tem 2 túnicas e tem um irmão que só tem uma túnica, então você ceda uma túnica para outra pessoa, né? Em outro texto vai dizer assim: se um irmão te chamar para andar 1 légua, ande 2 com ele, né? Ande 2. Tem uma palavra que é usada muito no Novo Testamento, que é uns aos outros. Ela é muito usada no Novo Testamento, e essa palavra ela é muito usada também no contexto de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros. Então está falando de um relacionamento que não tem só sentimento. As atitudes são recíprocas umas às outras. Sobre a questão social, política, partidária, a Bíblia fala para a gente orar pelos governantes, né? E a gente entende assim que a gente tem que ter uma consciência boa acerca do que é um bem comum para a sociedade. Então, por exemplo, quando você vota num evangélico para ele ocupar a bancada evangélica, você não está sendo cristão, né? Você está sendo partidário, você está buscando os seus próprios interesses. Não, porque tem o bug do milênio, parece que tem uma lei agora que vai prender todo pastor que não fizer casamento gay. Toda hora aparece uma desgraça alheia, né? Para nos afrontar, né? E aí cria-se todo aquele carnaval, porque a gente tem que votar em crente para poder ter a bancada evangélica e refutar tudo isso. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é você votar num cara que seja ateu, para que ele faça o bem para o cristão, para o macumbeiro, para o espírita, para o católico, para o shintoísta, para o budista, para todo mundo, né? O cara que faça o bem para a sociedade, não para você. Porque no fim, o nosso proveito não vem dessa terra. Diz a Bíblia que se a nossa esperança se resume a essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, por mais que a gente trabalhe, né, com todos esses textos aí, pensando no contexto que a gente vive, como a gente pode atuar como cristão, o fim é, a nossa esperança não está nessa vida.
Então, puxa, e agora? Para quem que a gente vai votar em 2018? Não tem ninguém, né? Tem um que é radical por um lado, que quer matar todo mundo. Por outro lado, tem um cara que quer liberar tudo, né? O cara vai entrar na tua casa, abrir tua geladeira e comer, e tá tudo certo. Os caras querem liberar tudo. Em quem eu vou votar? Chapolin Colorado? Não, a sua esperança está lá na eternidade. Diz a Bíblia que o que nos aguarda lá é muito maior do que os sofrimentos de agora. Eu creio que um dos valores cristãos sociais, que eu acho bem interessante, que o cristão deveria defender com unhas e dentes, eu não tenho visto no cristianismo brasileiro, é o Estado laico. Eu tenho visto cristãos querendo votar leis que defendam o cristianismo. Isso para mim não é cristianismo. Porque eu tô indo naquela lá, da onde vem os conflitos que estão entre vocês? Que vocês querem que os seus desejos sejam impostos sobre os outros. Então, para que eu quero? Se eu não quero que na escola do meu filho tenha uma imagem de Ogum, eu também não quero que na escola do meu filho tenha uma imagem de Aparecida ou tenha um crucifixo. Eu quero que aquela escola seja uma escola onde o meu filho vá e ele não é ofendido na fé dele, aonde um bandista vai e ele não é ofendido na fé dele, aonde o budista vai e ele não é ofendido na fé dele. Então, o cristão, ele vai lutar por uma sociedade que promove não o direito do cristão, mas aquele que promove o direito igual dos seres humanos, né? Então, eu sou particularmente 100% a favor como cristão, e olhando até mesmo o livro de Tiago. É por isso que eu não sou de esquerda, né? Por que você não é de esquerda? Porque a esquerda vai lutar pelo direito do pobre. E o direito do rico? O rico não tem direito de ser rico? Ele não tem direito de ter as propriedades que ele conquistou, que a empresa que ele construiu, que a empresa dele fez, seguindo a lei corretamente, tudo certinho? Então, eu tenho que tirar dele para dar para o pobre? Isso é direito com ele? Isso é justo com ele? Não, não é. Não é. Então, a gente tem que olhar para a nossa fé, não com partidarismos, mas segundo o ponto de vista que Tiago coloca. Não é entrar no meio político, o que é bom para mim. Não. O que é bom para todos? O que é bom para toda a sociedade? O que vai beneficiar a maior parte da população, a maioria das pessoas? Né? O que vai ser... Eu acho que é isso que deve motivar, vamos dizer assim, o direito cristão. Quanto a esperar, você falou assim, quanto tempo a gente deve esperar? Nem um minuto. Nem um minuto. Eu acho que essa é a diferença. A gente tem uma má educação no Brasil de botar muita autoridade, muita coisa em cima do governo. Responsabilidade. É muita responsabilidade. Tudo é culpa do governo. Que culpa do governo? Tua rua é suja, é por tua culpa. Se tu rebocar tua casa, pintar o muro, se tu varrer tua calçada, a sua rua vai ser limpa. A sua rua é suja porque a maioria das pessoas são porcas. Esses dias eu vi um cara fez um vídeo na televisão lá no Rio de Janeiro, que o pessoal jogou entulho na rua e estava metendo o pau na prefeitura porque a prefeitura não foi recolher o entulho. Não é obrigação da prefeitura recolher o seu entulho. O entulho é seu, você contrata uma caçamba, você bota o seu lixo lá dentro, paga pela caçamba e o lixo vai ser levado embora. A prefeitura não tem que recolher seu lixo. É seu lixo. Quem quis reformar a casa foi você. Se você tem dinheiro para reformar a casa, você tem que programar o dinheiro da caçamba nessa reforma. Então, eu acho que a gente fica muito, o governo, e você, como cidadão, o que você tem feito? Como é que você tem se portado? Então, eu acho que o livro de Tiago mostra para a gente essa perspectiva. Não fiquem esperando os ricos, não fiquem esperando as autoridades. O que eu tenho feito? Qual é o meu papel? Então, eu sei que o meu irmão está doente, eu não tenho que esperar, mas a igreja que tem que ajudar. Não, é você que tem que ajudar. Vai lá, compra o remédio, visita ele, ora por ele. Eu estou sabendo que o irmão fulano está desempregado. Você não tem que esperar ele procurar a igreja para falar, eu estou desempregado, estou sem água, sem luz. Não. Está sabendo que ele está desempregado? Fala com ele. Chega no final do culto ali, irmão,
Está desempregado, como é que tá as suas contas, cara? Porque como é que você está pagando água, luz, telefone? Como é que está acontecendo sua vida, seus filhos? Vocês estão precisando de alguma coisa? Então, a igreja, às vezes, está entrando pelo meio de querer resolver isso no âmbito político e está virando uma desgraça danada, vergonha que a gente passa, muitas vezes, com os nossos evangélicos que estão no poder aí. Eu acho que a gente tem que fazer isso no âmbito pessoal, particular, individual. E Tiago vai falar bem isso para a gente. Isso acontece no olho, na pele, gente com gente ali dentro da comunidade. E é interessante, né? Quando tem a igreja de fato age como igreja, aí contando uma história, né? Conversando com o meu chefe essa semana, eu contei para ele, disse que terça-feira estava no GP e tal, expliquei o que é GP, que os irmãos se reúnem em casa e a gente ora, a gente canta, a gente, né, tem um espaço para as crianças e tal. Ele foi perguntando e tal, ele não é crente, não é... Eu falei, mas aí você dá o dízimo? Eu falei, não dou o dízimo. Aí expliquei por quê. Eu falei, o dízimo é do Antigo Testamento. Hoje a gente se compromete em dar uma contribuição mensal, porque a igreja tem que pagar luz, tem que pagar os pastores têm dedicação exclusiva, então um monte de coisa. Eu falei, mas a gente se preocupa, né? Aí você tem um exemplo, né, de um irmão que a gente ajudou há pouco tempo, a gente, né, se reuniu, os irmãos se juntaram, a gente se ajudou, e ele ficou interessado nisso, porque de fato é difícil você ver, né, um agrupamento de pessoas que se importam com outras sem que tenha algo em troca. De fato, quando a igreja se preocupa em ser igreja e faz isso que Tiago disse aqui, quando você tá sofrendo, que vá alguém lá e ore por ele, que ajude o irmão. De fato, quando a igreja é igreja, isso aqui chama a atenção do mundo. Essas orientações de Tiago são muito interessantes. Para mim, acho que então esse é o segredo que o livro de Tiago ensina para a gente. Como é que a gente resolve os problemas sociais? Primeiro, dentro da igreja, a gente resolve cuidando um do outro, atendendo as necessidades um do outro. Fora da igreja, no âmbito político, ao invés de ficar buscando os nossos próprios interesses, buscar o bem comum, aquilo que é melhor para a sociedade como um todo. Então, isso eu acho que é o fundamental. Isso às vezes acontece em pequena instância, isso também, né? Então, por exemplo, quando você é igreja, a tendência é que você vem, oferta a sua parte financeira, né, sua contribuição, e aí você deixa com que a administração da igreja resolva tudo, né? Então, às vezes a gente faz isso, por causa da correria, ocupação, né, uma série de coisas. Então, poxa, você precisa pintar a igreja. Não, eu já contribuí. Eu me lembro que na época que a gente fez a campanha dessas cadeiras aqui, né? Que a gente foi comprar essas cadeiras, eram bancos duros, e a gente não tinha oportunidade de mudar, de aproveitar esse salão e tal. Fizemos uma campanha, cada pessoa ia comprar uma cadeira. Teve pessoas que falaram assim, não, eu não vou comprar uma cadeira porque eu já oferto, já dou o meu dízimo, né? Então eu não vou contribuir mais. Então às vezes ainda existe em algumas pessoas, em poucas pessoas, de um modo geral, no mundo cristão, né, essa transferência, essa terceirização para o clero, para o sacerdócio, né? Então a pessoa vai lá, oferta o valor dela, e o resto quem comanda é a liderança da igreja, faz tudo, né? E a gente entende com o Tiago que não é assim. A gente tem um sacerdócio real, né? Nós somos chamados para ser embaixadores do reino, né? Representantes desse reino, individualmente, né? Ok. Mais alguém? Bora lá, gente. Agora a voz e a vez é de vocês. Acho que não está ligado, Du. Som. Agora foi. Som. Ei. Em Tiago, ele fala assim, mas Deus não tenta ninguém, né? Às vezes eu fico pensando assim, sei lá, às vezes eu tô bem em casa, tô super bem, tô louvando a Deus, tô bem com Deus, lendo a Bíblia, e de repente me dá alguma coisa, aí eu falo assim, gente, só pode ser provação, isso aí é provação de Deus. Ou então eu falo, não, isso aí pode ser coisa de Satanás. Mas aqui está falando que é dos nossos próprios desejos. Eu posso dizer que Satanás também quer me passar rasteira?
Ou é meus próprios desejos? Ele só quer passar rasteira. Ele quer o tempo todo. Ele é bom em capoeira, em... Eu acho que é isso, né? Acho que Satanás, ele quer, mas eu acho que tem muita... Às vezes eu fico com dó de Satanás. Eu fico com dó de Satanás, eu tô falando sério. Porque a gente adora botar a culpa em Satanás, o que não é culpa de Satanás. E eu acho que é isso que Tiago está falando. Porque é muito fácil a gente jogar a culpa de tudo que acontece de mal na nossa vida no diabo. E não é. Não é. Né? Tipo, eu já vi crente que a vida inteira comeu que nem um doido. E aí quando ele fica com colesterol alto, pressão alta, tá morrendo no hospital, aí faz campanha para desencapetamento, que é Satanás atentando contra a minha vida, e não sei o que lá. Não tem Satanás. Satanás é você que comeu a vida inteira que nem um porco, que não cuidou da própria saúde. Entendeu? Então é essa coisa, tipo, a Bíblia me orienta, tipo, a estar o tempo todo orando. Eu tenho que orar. Eu me lembro lá de Davi, né? Você falou aí, eu lembrei de Davi, né? Fala assim: no tempo em que os reis de Israel deviam estar na guerra. Então, onde que Davi devia estar? Ele devia estar na guerra, exercendo o papel dele como rei. Onde ele estava? Com preguiça, dentro de casa, dormindo. Aí acordou tarde, com preguiça, não está orando, não está lendo a Bíblia, sai na janela, tá lá a Batseba tomando banho. Satanás botou a Batseba lá. Não, é o vagabundo que não está no lugar que devia estar e viu que não devia ver. Se ele estivesse no lugar que Deus que ele quisesse que ele estaria, ele não ia ver Batseba e não ia acontecer nada de desgraça que aconteceu com ele e com a família dele. Então, às vezes, a gente fica botando a culpa em Satanás e muitas vezes Satanás não teve problema nenhum. Ele não fez nada e levou a culpa de algo que fui eu que fiz. Então, eu acho que é esse alerta que Tiago está dando para a gente. Que o grande promotor da maioria dos problemas que eu tenho, das minhas tentações, sou eu mesmo. Então, por exemplo, essa semana uma menina entrou em contato comigo pelo Facebook. Oi, tudo bem? Você faz o quê? Eu falei, sou pastor e tal. Que legal, eu vi aqui suas fotos, vi que você fez isso, isso e isso. Nossa, você é muito bonito. Se eu sou um cara que não estou levando a vida cristã de um jeito muito sério, e óbvio, quando ela entrou em contato comigo pelo Messenger, eu vi a foto dela, era uma menina bonita pra caramba. Se eu sou um cara que não estou levando o cristianismo a sério, eu olho a foto daquela mina, tá me dando um mole desse, eu já ia mandar, você é gatinha também. Aí quando ela botou assim, o que você está fazendo agora? Eu já mandei de volta. Eu não estou gostando da tua pergunta. Primeiro que eu sou um homem casado, eu não acho legal uma mulher ficar elogiando um homem casado. Em segundo lugar, o tipo de pergunta que você fez, o que você está fazendo agora, me demonstra que você está com uma má intenção. Então o negócio é o seguinte, como pastor, eu não tenho mais nada para falar com você. Se você quiser, eu te passo o contato de uma mulher cristã, você vai conversar com ela. Comigo acabou o papo aqui. Ponto final. Entendeu? Então eu falo assim, se eu não estou bem com a minha esposa, porque eu não estou conversando com ela, se eu não estou tendo relações sexuais como a Bíblia diz, que eu tenho que ter com regularidade, se eu não estou mantendo minha vida dos meus olhos e eu estou andando pela rua olhando tudo quanto é menina, se eu não estou cuidando do meu coração nesse sentido, naquele momento ali eu caí em pecado. Quem caiu em pecado? Fui eu. Agora, por que eu não caí em pecado? Porque eu não tenho desejo por mulher nenhuma. Nenhuma. Só tem uma mulher no mundo que eu tenho desejo, minha esposa. O resto das mulheres, para mim, é igual ver um homem. Não quero papo. E quando eu olho e falo assim, é bonita, eu estou olhando igual eu olho para minha irmã, e a minha irmã eu olho e falo, que morena bonita. Mas eu não quero nada com a minha irmã. Então, é esse o ponto que ele está colocando. Muitas vezes a gente morde a isca do pecado porque a gente está deixando aquilo dentro da gente. E a gente peca. Então é isso que ele está tratando o nosso coração. Aí a gente tem que vigiar. O que eu estou deixando ficar no meu coração? O que eu não estou fazendo
espiritualmente para deixar aquela brecha ali, para quando a tentação vem, eu caio nela. E Paulo dá a fórmula, né? Ele fala assim: enchei-vos do Espírito, ou deixai-vos encher pelo Espírito, e de modo nenhum satisfareis o desejo da carne. Você quer combater a carne? Não é evitando determinadas coisas somente, é se enchendo ou se deixando encher pelo Espírito. Como é que a gente se enche pelo Espírito? O texto vai dizer: criando hábitos espirituais. Vai falar de cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, tarará, né? Então, criando hábitos espirituais. Como é que se enche do Espírito Santo? Tendo um relacionamento com o Espírito Santo, né? Dando vazão à voz de Deus dentro de nós, que é a do Espírito, mediante o conhecimento da sua palavra. Então parece que ele está chegando nesse texto aqui, Mari, ele está diferenciando daquilo que ele acabou de dizer em cima, que é provação, e que é colocada por Deus para nos fazer crescer. Aí ele, explicando isso, ele chega e fala: mas tem uma outra coisa que não vem de Deus, que não é provação, é a tentação. Aí isso vem de você, vem das tuas más cobiças, dos teus próprios desejos, das tuas más escolhas. Então tome cuidado com isso, tá? E pensando, né, a gente, por exemplo, eu tenho problema com ira. Constante, eu fico irado. Não trato isso, não procuro ajuda, não faço aconselhamento, não leio um livro sobre ira, não começo a tratar a ira no meu coração. É deixar a ira lá, que é aquele negócio que eu não trato. De vez ou outra eu dou uma estourada. Aí quando eu estouro: ei, diabo, tá acabando com a minha vida. Não é você, não é o diabo. Deixou o negócio lá. Você estourou por quê? Porque você não tratou. Então é isso que Tiago está tratando. Acho que é isso aí. Mais alguém? Pastor, passa aqui, ó. Vamos aqui, ó. Na Cíntia, primeiro as mulheres. Vai lá. Nós Cadê somos o outro cavaleiros, microfone? depois Tá aí, a gente chega lá no. Tá ruim? No Então depois leva no Jatanaí lá. Eu queria voltar um pouquinho na questão que o Gilmar levantou, porque eu trabalho em um contexto político e onde a gente vê coisa errada o tempo todo. E eu sofro bastante do conflito. O que fazer? Devo ir contra isso, denunciar, ou entrega na mão de Deus, como muitas pessoas fazem? A partir de Tiago, a gente vê que realmente deve se entregar na mão de Deus, mas ao mesmo tempo eu acredito que algumas coisas a gente deve sim ir de contra aquilo. Porque eu vejo muitos cristãos que trabalham comigo, e pessoas que aí tudo é pacífico, então você não responde a nada, então você concorda com tudo que está errado. E eu sofro com isso, porque é muita injustiça que você vê e você fica ali, você é cristão e você sabe que está errado. Então eu queria que o pastor pudesse falar um pouco sobre isso. Bom, se você tem provas para levar a juízo, você ainda assim tem a escolha de fazer isso ou não. Eu não vejo uma... Talvez o Creuze vá lembrar de algum texto que fale sobre isso. Se você tem uma prova para condenar a pessoa, algo concreto, e você pode fazer isso em anonimato, eu acho que você deve fazer, né? Agora, à medida que você não tem como provar, você vê as coisas acontecendo, mas você não tem como chegar num júri e colocar prova suficiente para que aquela pessoa seja condenada, né? O que você tem que fazer é orar por elas e até exortá-las, chamar num canto, conversar no canto e falar: olha, isso que você está fazendo é errado, né? Você consegue ficar feliz, você consegue ficar sossegado fazendo esse tipo de coisa. Tem pessoas sofrendo, pessoas sendo cerceadas dos seus direitos, da provisão que deveria vir do governo, e você está fazendo isso e tal. Você pode ser diretiva com ela, né? Chegar e exortar e repreender, mas você pode orar também. Eu acho que esse é um bom caminho. Porque o que eu vejo às vezes que as pessoas não tomam partido e acaba, na verdade, pensando em si próprios, né? Eu não vou tomar partido porque vai me prejudicar, porque aí vão fazer isso e isso comigo, e aí eu vou sofrer as consequências de tomar um posicionamento, né? E realmente você sofre mesmo. O próprio texto de Tiago vai dizer que a ira do homem, ela não... Deixa eu lembrar a palavra... Não produz. Ela não produz a justiça de Deus. Né? Então, se eu posso dizer que tem alguma coisa que me ira, e tem várias delas que me deixam irado,
Uma delas é a condição política do nosso país, certo? Nessa condição de ira, eu não vou produzir a justiça de Deus, entendeu? Agora, se eu sou um Moro, né? Se eu sou o Moro, eu tenho provas, eu sou o juiz, o cara que eu tenho condições de fazer isso, eu vou lá e julgo esses caras, eu boto tudo na cadeia. É interessante porque na Bíblia inteira, a palavra crítica, uma vez eu falei isso na escola dominical, quando você fala assim, eu posso criticar meu irmão? O sentido dessa palavra crítica para a Bíblia, essa palavra crítica, ela só pode ser usada em 3 situações, em 3 instâncias, vamos dizer assim. Só tem 3 entidades, vou chamar assim, que podem criticar alguém, né? A primeira delas é um juiz de direito, né? O juiz de direito é aquele que pode ir lá e fazer uma crítica sem ser construtiva, aquela que é para dar-lhe o tacape, condenar, dar o tacape na cabeça da pessoa. O juiz de direito, ele tem condição, em todas as ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, ela só é atribuída ao juiz de direito, à própria Bíblia. Então, quem critica uma outra pessoa, se não for um juiz de direito? A Bíblia. Então, mediante a Bíblia, você pode fazer isso. Então, isso vai chamar exortação no nosso caso, né? Então, eu vou chegar para a Camila e falar, Camila, olha, não pinte o cabelo de vermelho, porque isso não é de Deus. Mas onde está isso na Bíblia? Não, mas a gente tem um costume aqui de não pintar o cabelo de vermelho, isso não é de Deus. Não, mas onde está na Bíblia? Não tem na Bíblia. Agora, se eu chego para ela e falo assim, ó, seja submissa ao seu marido. Você não pode ser insubmissa ao seu marido. Seja lá o que quer dizer isso, né? Seja submissa ao seu marido. Essa é a ordem da Bíblia. Então eu estou exortando ela. Quem está fazendo a crítica? A Bíblia. Porque é uma origem, a origem é da Bíblia. Não sou eu, é uma palavra de Deus. Eu só estou sendo um caminho, um canal para isso acontecer. E a terceira instância é o próprio Jesus, que é o justo juiz. Então você fala assim, eu posso fazer uma crítica construtiva? Não, não pode. Porque a palavra crítica, ela pertence àquele que está na posição de juiz. Quem que pode ocupar essa posição? Um juiz de direito, Jesus Cristo ou a Bíblia. Fora isso, você tem que exortar. Como é que você exorta? Baseado com conhecimento bíblico. É o próprio conhecimento que vai exortar a pessoa. Tá bom? O livro de Tiago, ele diz, né? Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, se você sabe que tem uma coisa boa que você pode fazer, por exemplo, eu sei que existe uma corrupção certa lá em algum momento, e eu tenho maneiras de chegar para a corregedoria pública e apresentar documentos que isso está acontecendo. Isso é um bem muito grande, que eu faço não só para mim, eu faço para a sociedade inteira. Então, se eu sei que eu posso fazer esse bem e eu não faço, eu peco. Existe uma discussão enorme na teologia, que grande parte da história da igreja, durante um tempo, ficou dizendo sobre fazer o mal menor. Eu não gosto da ideia do mal menor. Eu acho que o crente nunca deve fazer o mal, nem que ele seja menor. Eu acho que existe o bem maior. Qual é o bem maior a ser feito nesse momento? Então, por exemplo, uma vez um rapaz, membro da nossa igreja, era policial militar, e ele sabia que dentro do esquadrão onde ele trabalhava havia uma corrupção muito grande dentre os policiais militares. Ele me procurou. E eu falei, cara, vai na corregedoria da polícia e dá o nome dos policiais, as datas, os horários de quando eles cometeram os crimes. Ele falou, pastor, a corregedoria também está envolvida. O corregedor também é bandido. E se eu fizer a denúncia, eu vou ser assassinado pelos meus próprios parceiros da polícia. Aí eu falei para ele, então saia da polícia. E foi o que ele fez. Deu baixa e saiu da polícia militar. Porque ele via que dentro daquela instituição, ele como cristão não poderia trabalhar. Então, ali ele fez um bem maior. Qual foi o bem maior? Livrar-se, já que ele não tinha maneiras de, por meios legais, mudar aquela situação, ele saiu da situação de pecado. Então, ele não se envolveria mais dentro daquela condição. Então, eu creio que um cristão, se ele está num ambiente de corrupção e ele não vê maneira alguma de fazer um bem ali que cesse com a corrupção ou que pare com aquela corrupção, muda de emprego.
muda de emprego, muda de profissão, sai dali. Não fica naquele ambiente, porque a tua presença ali significa que você está anuindo, concordando com o erro. E eu acho que o bem maior a gente sempre tem que fazer. E eu queria também dar um testemunho. Foi sobre aquela parte de planejamento, né? Acho que o Márcio começou e o Creuze depois reforçou. E aí eu lembro que o pastor deu o exemplo de você e da Arite, de casamento e essas coisas. E algumas coisas já aconteceram na minha vida em que não deu tão bem como eu esperava, porque eu não planejei direito. E diante disso eu falei, a partir de hoje eu vou passar a planejar melhor, porque eu não quero colher um resultado negativo, quero colher um resultado positivo. E aí, quando teve essa pregação sobre planejamento, a gente sabe que a gente não planeja nada, que é Deus quem concorda ou não com o que vai acontecer na nossa vida, né? Mas, às vezes, a gente acha que organizando, não. Aí os planos são meus, né? Eu que faço as escolhas. E eu me machuquei nesse meio tempo e estava com planos e aí eu caí em mim, né? Então eu vi que os nossos planos sempre são os de Deus. Amém. Pastor, mudando um pouquinho o assunto aqui, com base em Tiago capítulo 3. Com base em Tiago capítulo que eu acabei de ler aqui agora, estava vendo aqui, eu tenho uma questão a levantar. Ele faz algumas menções, em Tiago capítulo 3, faz algumas menções, que em toda a estrutura existente no mundo, em toda a estrutura, ela consegue, o homem consegue dominar toda a estrutura, seja animal, o que for, o homem consegue dominar. Isso o homem consegue. Mas existe uma estrutura que ele não consegue dominar, que é a sua própria língua. Não é? E ele faz algumas menções, dizendo, por exemplo, algumas comparações que ele pode uma fonte de água boa produzir água amarga, e ele faz algumas comparações. Se você também observar um pouquinho na frente, ele fala assim, meus irmãos, convém que a gente controle. Eu agora faço uma pergunta, porque Tiago ele é categórico, diz que ninguém consegue controlar. Aí dois versículos à frente ele fala, a gente consegue controlar. A minha pergunta é, a gente consegue controlar esse mal ou não? Ou ele está falando do mundo objetivo ou do subjetivo? É uma boa pergunta. A partir do versículo 13, ele fala assim, se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Tem um jeito de controlar a língua, usando da sabedoria que vem da palavra de Deus, não usando da sua própria sabedoria, que é o que está falando no começo do capítulo 1. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Versículo 6. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Pensa comigo, a língua é uma chama de fogo? Ela é um leme? Ela é um mundo de maldade? Ela é um mundo, a língua? O que ele está fazendo aqui? Ateia fogo numa vida inteira, pois o próprio inferno a acende. É isso mesmo? O inferno acende a língua? Ela sai fogo dela mesmo? O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma metáfora, concorda? Está fazendo uma metáfora. E aí, nesse contexto de metáfora, ele fala assim, o ser humano consegue domar toda espécie de animal. Ele consegue? Você consegue hoje domar um cavalo selvagem? Ou a pessoa precisa saber? O ser humano sim, né? O ser humano. Toda pessoa, então, não controla a língua? Eu estava pensando naquilo que o texto diz, que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Eu acho que esse é o ponto de Tiago. Primeiro ele começa a dizer o seguinte, humanamente falando é impossível. Se nós tentarmos com a nossa força, com a nossa sabedoria, de forma humana, aquilo que é impossível ao homem, é impossível. É uma guerra perdida. É uma guerra perdida. Sim. Mas aquilo que é impossível para os seres humanos, é possível para Deus. Quem é a sabedoria no livro de Tiago? O próprio Deus. Então, se
nós entregarmos a nossa vida para Deus, a ponto de vivermos, como Paulo diz, vivo não mais eu, a vida que eu tenho na carne, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, na verdade, não sou eu que estou controlando a minha língua. Eu não tenho esse controle. Quem tem esse controle é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem esse domínio. É Ele que tem esse poder. É a sabedoria de Deus que pode dominar. Eu ia então, te responder exatamente isso no versículo 9. O versículo 9 fala assim, olha o que ele está dizendo. Às vezes, essa língua, ela louva nosso Senhor e Pai. E às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Então, nas vezes em que ele está louvando ao nosso Deus e Pai, está controlada a língua ou não está? Porque naquele momento ela não é uma chama de fogo que causa o mal para as outras pessoas e para a própria pessoa. Então, no momento em que ela está louvando o nosso Deus e Pai, ela não é uma chama de fogo. Então, às vezes, ela é destruidora e às vezes ela está louvando ao Senhor. E aí ele diz assim, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva, aí depois ela diz assim, assim, no versículo 10... bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. E é interessante que mesmo Entendeu? quando ela louva... No momento que ele está falando bênção, ela não está falando maldição. Então parece que o que o Tiago está dizendo é isso que o Creus falou. Que, em que momento que ela é controlável? No momento em que Deus está controlando. No momento que você fala bênção, quem que está no controle? É você? Ou é o Espírito Santo que está te inspirando, te iluminando para fazer isso? Então ele está falando de uma vida controlada pelo Espírito e uma vida controlada pela carne, aqui no meio. Por isso que ele parece que está se contradizendo, né? Uma hora ele fala que a língua é incontrolável, depois ele fala que ela é controlável. Exatamente. Não por nós, mas ela é Eu controlada. estava pensando naquele texto que fala que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Quer dizer, nem mesmo louvar a Deus eu tenho condição de fazer se eu não estiver dominado pelo Espírito de Deus. Nem mesmo dizer assim, Jesus Cristo é Senhor. Ninguém, nenhum ser humano, ninguém tem condição de afirmar Jesus Cristo é o Senhor se não for dirigido pelo Espírito de Deus. Ele termina no final do capítulo 4, ele começa a falar assim, no versículo 13, ele começa a falar da inveja, da ambição egoísta, né? Tudo que é fruto desse coração que usa a língua dessa forma. E aí ele fala, a inveja, a ambição egoísta, também a confusão e males de todo tipo, mas, ou seja, contrário a isso, de outra forma, no entanto, né? A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz, né? E ajuntarão uma colheita da justiça. Parece que ele termina concluindo essa ideia no capítulo 3, né? Dizendo que é possível controlar sim. Como? Através da sabedoria que vem, não de nós, que vem do alto. Enquanto a gente usa a nossa própria sabedoria, é isso que faz. A língua, ela é incontrolável. Só pode ser controlada pelo Espírito. Falta aquele versículo, né? Enchei-vos do Espírito, ou deixai-vos encher, deixai-vos controlar por esse Espírito, né? E não satisfarão o desejo da carne. Isso aí. Nós temos tempo para mais uma pergunta. A última, derradeira. Uma moça levantou a mão, então a Dani vai ficar com a pergunta, Maciel. Depois você faz em off, a gente responde. Bom. Falou? Tá. Pronto. Acredito que é em Tiago 5,16 que está escrito que se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, nós seremos curados. Eu faço essa pergunta porque eu vim de uma realidade onde nós confessávamos nossos pecados, né, para os nossos discipuladores, e isso era semanalmente.
Só que o que acontece? Eu sempre tive essa dúvida, porque se nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, em oração, e pedimos perdão para Ele, não é o suficiente, nós temos também que confessar os nossos pecados, não necessariamente para um discipulador, para um líder espiritual, para que isso seja efetivado? Ou não basta simplesmente pedir o perdão para Deus? Depende do que você chama de discipulador, né? A Bíblia não fala assim, confessai os vossos pecados para o seu discipulador, né? Ela fala, confessem uns aos outros. Talvez porque essa ideia de você confessar, abrir o coração, rasgar, você mostrar o mais escondido das coisas que estejam no teu coração, né? E a outra pessoa também falar isso, não é confesse você para alguém, é uns aos outros. Relação de intimidade, relação de conhecimento do pecado um do outro, de mútua ajuda, de uns aos outros, de amor uns aos outros, de cuidado uns aos outros, e também de oração uns aos outros, né? De relacionamento, de pensar no melhor do outro, de pensar aquilo que é melhor para o outro, né? Cuidado, devoção a Deus, né? E também de caminhada junto, tanto conhecendo as coisas boas que um ou outro tem no relacionamento, mas também sabendo a limitação dos outros. Veja que se eu sei a sua limitação, eu sou mais misericordioso com você. Se eu não finjo que eu sou perfeito e você percebe que eu sou imperfeito, você vai se identificar mais comigo, vai perceber, poxa, não sou só eu que sou pecadora, ele também tem pecado. E isso não nos afasta, isso nos aproxima. Enquanto a gente vive um ambiente mascarado, um ambiente que as pessoas fingem que está tudo perfeito, tudo bonito, os nossos relacionamentos ficam superficiais. E aí parece que ele diz mesmo que existe algo especial na oração uns aos outros e no confessar dos pecados. Ele fala que os confessados aos pecados, lá em 1 João, se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados, e não só isso, mas nos purificar da injustiça. E parece que o nosso irmão é um agente de oração, de confessar, de testemunhar, de acompanhamento, de discipulado, de aprendizado. Parece que ele está falando disso também. Eu acho que vai além. Eu tinha 2 amigos pastores que eles se reuniam toda semana para orar junto. E toda semana eles confessavam pecado. E o pecado dos 2 era o mesmo. Os 2 tinham problema com pornografia na internet. Então eles chegavam lá, pô, cara, essa semana aí não aguentei, entrei no site e tal, e chorava e se arrependia. Aí o outro falava, pô, cara, eu também estou lutando com isso. 2 pastores. E eles ficaram nessa. Toda semana se encontrava, toda semana confessava pecado, toda semana era o mesmo pecado, mas nenhum deles fazia nada para que o outro deixasse o pecado. O que aconteceu? Um dia um deles chegou lá e falou, caí em adultério. Cheguei uma menina da igreja lá e tal, e enfim, aí já foi a tragédia, aconteceu. Na minha opinião, os 2 estavam errados. Porque quando você confessa o pecado para o seu irmão, você confessa o pecado para que o seu irmão te ajude a sair do pecado. Eu não sei você, mas eu não consigo sair dos meus pecados sozinho. Eu não consigo. Às vezes eu preciso ter alguém ali pegando no meu pé e dizendo, ô! Né? Então, por exemplo, meu pecado principal era gula. Comia que nem um retardado. E Deus me deu alguém que eu confesso o meu pecado, minha esposa, e toda vez que eu vou comer, ela vai repetir de novo? Você não está lutando contra o seu pecado? Você não falou que quer parar de pecar, agora vai comer mais? Aí eu falo, pô, não vou comer, né? Então eu tenho alguém que é um parceiro, um aliado, para me tirar do pecado. Então o que esses 2 amigos meus, dando exemplo, que eu dei o exemplo aqui, deviam fazer foi o seguinte, cara, você vai cortar a internet na sua casa e você não vai ter mais internet, porque se você tiver internet, eu vou na tua igreja e eu vou contar para a liderança da tua igreja o que você está fazendo. Você vai botar uma senha no seu computador e a sua esposa vai ter essa senha e você vai ter restrição de site que você vai entrar, porque você não tem condição de sozinho fazer isso. Então, quando eu confesso o pecado para o meu irmão, eu estou dando autoridade para ele fazer o que for preciso para me tirar do pecado.
Que é o que diz lá em Mateus. Ele fala, se você viu o seu irmão pecar, sabe que o seu irmão tem um pecado, fala com ele. Se o seu irmão parou de pecar, você ganhou o seu irmão, resolveu o problema. Se ele não parou de pecar, procura mais outras 2 ou 3. Os 2 ou 3 foram lá, conversaram com ele, está resolvido. Beleza, parou. Não parou, a igreja inteira. Conta lá na frente da igreja, o fulano está fazendo isso, isso e isso. A igreja vai ter um tempo de exortar ele. Parou de pecar? Parou, acabou, beleza. Não parou? Gentil publicano, você não é bem-vindo aqui. Por quê? Porque você continua no seu pecado, você não se arrepende do seu pecado, você não está se esforçando para sair dele. Então, quando eu confesso o pecado para o meu irmão, é isso que o texto está dizendo. Quando vocês confessam os seus pecados, vocês são curados. Curado do quê? Do pecado. Então, confessar o pecado uns aos outros tem um propósito. Qual é o propósito? Parar de pecar. Agora, se eu vou toda semana lá, confesso o mesmo pecado, o outro simplesmente fala, que pena, mano, de novo, vamos chorar aqui, vamos orar. E eu não mudo, eu não começo a... Ele não me dá, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que parar, eu vou te ligar no meio do expediente, quando você sentir que a coisa está pegando, me liga. Quer dizer, você tem que tomar uma atitude de transformação. E aí é que Tiago está dizendo, confesse os seus pecados uns aos outros. Porque no meio desse confessar uns aos outros eu encontro cura. Mas se eu não estou encontrando essa cura, para que eu estou confessando pecado? Faz sentido nenhum. É só dar brecha para o outro pecar junto comigo, né? Então eu preciso encontrar alguém para quem confessar pecado que vai me ajudar a ser curado do meu pecado. Então esse é o propósito. Faz mais sentido a gente chegar no fim agora da carta e lembrar a quantidade de imperativos que tem na carta, né? Bom, o teor da carta de Tiago é um teor pastoral, mas também exortativo, né? Então ele está fazendo, olha, seja mais prático, faça isso, não faça isso, deixe de fazer isso, comece a fazer isso, né? Ele dá uma série de ordens. Combinando com isso que o Creuso acabou de falar, os versículos finais falam isso, né? Se algum de vocês se desviar da verdade, for trazido de volta, sabem quem eu trouxer o pecador de volta do seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Bom, ele não está falando que a pessoa tem poder de salvar essa pessoa da morte, né? Ele não está falando de salvação, né? Ele também não está falando aqui que essa pessoa estava longe da igreja. Ele está falando, estava desviado, mas desviado do quê? Da igreja ou dos caminhos de obediência, né? Então quem vai lá traz essa pessoa de volta para os caminhos de obediência. Como fazer isso se não sendo mais incisivo, né? Sendo mais prático, seja mais objetivo, né? E até porque dentro do livro de Tiago, se o cara é crente, vai na igreja todo domingo, mas não vive o evangelho durante a semana, ele já está desviado. Pode continuar. Tem o último aí, é isso? O de Maciel, misericórdia, Maciel. Golpe de misericórdia. Vou deixar ele sem... Boa noite. A respeito eu vim de uma igreja neopentecostal, então toda essa bagunça aí de coisa errada eu vi mas enfim, eu acho que tem que existir um equilíbrio, até mesmo para os jovens, no meu entendimento. Se eu estiver errado, me corrija, eu estou aqui para isso, não tem problema nenhum, que eles precisam estudar, precisa ter uma profissão, precisa desejar ter uma casa bacana para acolher bem a família, né? Então assim, onde é o equilíbrio disso? Porque também eu não preciso ser rico, também não vou estudar mais nada, vou só para a igreja e acabou, né? Então a gente precisa achar um equilíbrio para que seja correto o andar com Deus e também ter um sustento legal para a sua vida, para a sua família, né? Mas não desejando essa alucinadamente riqueza, né? Quando eu preguei sobre isso, acho que eu falei um pouco disso, né? Eu falei, a gente sabe, todos nós sabemos, quando nós estamos comprando uma coisa porque nós precisamos e quando nós estamos comprando uma coisa porque nós queremos algo além. A gente sabe. Quando você sai aqui, quem já comprou um carro, por exemplo, né, sabe quando você está comprando aqui, não, esse carro aqui supre as minhas necessidades, e quando não, eu quero esbanjar mesmo, eu quero um carrão para chegar bombando nos lugares e tal. A gente sabe, no fundo a gente sabe, né? E eu acho que
o jovem cristão que vive para a glória de Deus, ele vai se dar bem na vida. Ele vai se dar bem na vida. Eu não conheço um cristão que de fato falou assim, não, eu quero viver para a glória de Deus desde a infância, que foi bem educado, porque a gente às vezes não se deu tão bem assim, porque a gente veio de uma família toda bagunçada, a vida toda destruída. Vamos pensar numa situação ideal. Um rapazinho que nasceu numa família cristã, que os pais foram discipuladores, deram bons exemplos dentro de casa, que ele vai se dar bem. É inevitável que esse cara consiga terminar uma faculdade, que ele tenha um bom casamento. Vamos dizer assim, é o caminho mais natural, que ele acabe conseguindo algumas coisas boas na vida e tendo até vidas boas, uma vida boa. O problema não é esse. O problema é quando eu me domino pelo dinheiro, né? E esse é o ponto, né? A ganância é não estar satisfeito nunca com nada, é ter um carro que é suficiente, mas estar o tempo todo reclamando dele, é morar numa casa que está muito boa, que é muito legal e que supre todas as necessidades da minha família, mas querer uma casa maior, com quintal, com 2 andares, com banheiro de hidromassagem. Então, quer dizer, a gente sabe o limite, a gente sabe aonde é o contentamento, a alegria do contentamento, e aonde eu quero ser rico, eu quero dinheiro mesmo. E o limite que eu acho, que o próprio livro de Tiago diz, é quando... que eu percebo na vida das pessoas, quando o cara está muito focado em ganhar dinheiro, ele está pouco focado nas coisas de Deus. Ele está orando pouco, ele está lendo Bíblia pouco, ele não tem tempo de frequentar a igreja, ele não ora com os filhos, ele não ora com a esposa, ele não tem tempo de descanso, ele não vive uma vida cristã de serviço, ele não tem um ministério, não usa os dons dele na igreja, é só trabalho. Esse é o ponto. Se esse é o meu ponto, se o ganhar dinheiro está sendo maior do que, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, aí é o lugar onde prejudicou a minha vida espiritual, prejudicou minha fé, prejudicou minha posição de marido, de pai. Não sei se você quer complementar. Não, eu só quero melhorar para Dani. Dani, então, resumindo, né? Não sei se ficou claro para você. Então, assim, os nossos pecados a gente confessa a Deus para que a gente receba o perdão. Para Deus, né? Ele é fiel e justo, né? Ele é o nosso advogado, o texto ali vai dizer. É Ele quem nos justifica. Os nossos pecados estavam na cruz e com Ele lá na cruz, com Jesus. Então nossos pecados são confessados para Ele, para que haja o perdão para nossas vidas. A gente confessa para o outro porque o outro está junto comigo na caminhada, né? Então eu confesso para o outro e o outro confessa para mim, para que a gente se ajude nisso, para que a gente se fiscalize um ao outro. Olha, cuidado com isso, presta atenção com isso, para que a gente preste conta para o outro, é isso, para que a nossa vida não fique oculta conosco mesmo, entendeu? Beleza? Ok. Bora. Vou orar e aí depois eu tenho 3 avisinhos, eu acho, para dar para você, tá bom? Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui que a gente aprendeu ali com os Yanomamis, tempo de reflexão, tempo de perguntas e respostas, um tempo de conversa, muito bom fechar a carta de Tiago assim. O nosso clamor, já que a oração do justo pode muito, né? Clamar que o nosso coração, a sabedoria do Senhor reine, né? A sabedoria que vem da Tua Palavra, para que a gente, em meio às provações, em meio às dificuldades, a gente opte pelas decisões sábias, né? Aquelas que agradam o Teu coração, aquelas que geram vida para a nossa vida, Senhor. Por favor, Senhor, por favor, que o nosso coração não deseje as coisas desse mundo, nem a esse mundo, nem as coisas que há nesse mundo. Pelo contrário, que a gente se abra, permita, ou melhor dizendo, que a gente esteja disposto ao agir do Espírito Santo em nossas vidas, e que a gente rejeite a carne que tanto milita contra o Espírito, Senhor. Por favor, nos ajude a vencer. Sabemos que é muito difícil e que não podemos sozinho. Se não for o Senhor, nada podemos fazer. Por isso pedimos que o Senhor seja conosco,
Sei que isso é um pedido retórico, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, nos perdoa e está sempre cuidando de nós até a consumação dos séculos. Te louvamos por essa segurança, te louvamos por essa promessa, te louvamos pelo teu cuidado conosco. Por favor, nos leva para casa em paz, que possamos ainda meditar muito mais em tudo isso que a gente viu nesses últimos domingos, que o nosso coração não nos traia, que o nosso coração não nos engane, pelo contrário, que possamos estar buscando o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.